curso MEG tem o compromisso de ajudar você a ter um excelente desempenho na sua prova de tribuna. E eu, Vinícius Reis, vou passar para você algumas dicas importantes para que você possa fazer uma excelente apresentação. Com a nossa experiência de 5 anos no Tribunal do Júri, nós vamos tratar dos principais aspectos para que você possa ao máximo se aproximar de uma simulação, tanto de uma sessão plenária do Tribunal do Júri, como uma simulação de alegações finais orais ou de sustentação oral num tribunal. Então vamos ver os aspectos mais importantes para a sua apresentação. Numa sessão plenária do Tribunal do Júri, você vai simular ao máximo a realidade. Esse é o objetivo. Então, inicialmente, cumprimente o juiz-presidente, que é a pessoa que vai presidir os trabalhos. Faça um elogio à atuação daquele juiz-presidente perante aquele Tribunal do Júri. Passe o cumprimento ao promotor de justiça, depois cumprimente os serventuários da justiça, faça um cumprimento especial ao acusado, inclusive agradecendo ao acusado pela confiança na Defensoria Pública para a realização da sua defesa, e depois faça um cumprimento aos jurados, que são as pessoas que vão julgar o caso, são os protagonistas naquele caso concreto. Então coloque o jurado lá em cima e depois de fazer esses cumprimentos, explique brevemente acerca da atuação institucional da Defensoria Pública. Isso é importante, inclusive, para que você demonstre que é um candidato que veste a camisa da instituição. Então, terminou os cumprimentos a essas pessoas que normalmente estão presentes numa sessão plenária, você vai explicar de forma breve a atuação institucional da Defensoria Pública, reforçando a importância da Defensoria para a garantia da plenitude de defesa inerente ao Tribunal do Júri. E aí, essa introdução, ela deve durar em torno de 3 a 5 minutos aproximadamente. Feita esta introdução, você vai explicar para os jurados os aspectos gerais do caso concreto. Explicando os aspectos gerais do caso concreto, você vai passar a defesa da sua tese. Primeiro, defenda a sua tese principal. É a primeira a ser defendida. Depois, passe às teses subsidiárias. Defenda a sua tese principal e busque passar para o seu interlocutor, no caso o jurado, credibilidade naquilo que você está dizendo. Demonstre que acredita naquilo que você está falando. Por exemplo, não tenha vícios de linguagem como o uso do né, entendeu, eu acho. O defensor público que passa credibilidade não usa né, não usa entendeu, não usa eu acho. Fala de forma objetiva e fluente. E é algo que aumenta muito a sua capacidade de comunicação e o seu potencial de convencimento. Fazer pausas durante a sua apresentação. Exatamente como eu fiz agora. Depois de você falar alguma frase de efeito, faça pausas e olhe para o seu interlocutor, no caso, os membros da banca examinadora. Fazendo pausas, você mesmo ganha tempo para raciocinar e ainda dá tempo para que o seu interlocutor possa absorver aquilo que você está falando. As pausas são uma técnica de oratória muito interessante para aumentar o seu poder de convencimento. Faça isso, porque isso vai fazer toda a diferença no seu discurso. Não saia emendando uma frase na outra como se estivesse com pressa de falar tudo. Isso demonstra um candidato afobado e nervoso. Não, você não pode passar essa imagem para a banca examinadora durante a sua apresentação. Depois de sustentar essas teses, você vai passar para a conclusão. Mas antes de nós chegarmos à conclusão, tem algo importante a ser dito, algo que precisa ser falado, que é a questão dos apartes no Tribunal do Júri. Pode ser que o membro da banca examinadora faça o papel de promotor de justiça fazendo os apartes. E aí, nesses apartes, tenha uma postura elegante e educada, refutando de forma inteligente aquela intervenção que foi feita pelo membro da banca examinadora. Então ele vai indagar você, dizendo que aquilo que você está falando não está nos autos, que aquilo que você está falando é mentira, e você vai refutar dizendo: doutor, a Defensoria Pública não está mentindo,
Isso que nós sustentamos está aqui nos autos, está provado pelos motivos tais e tais. Então você, de forma inteligente, vai argumentar em sentido contrário. Cuidado para não ter uma postura agressiva e arrogante quando refutar esse à parte. Tenha uma postura elegante e educada e refute com argumentos inteligentes, demonstrando que você estudou aquele caso. E depois de fazer a sua apresentação quanto ao mérito da questão, você vai passar a sua conclusão. E nesta conclusão, uma fórmula infalível é o uso dos quesitos para sintetizar tudo aquilo que você disse. Você vai ter que explicar quais são os quesitos que serão respondidos pelos jurados e como se o jurado fosse o seu interlocutor. Ao final você vai dizer: então, senhores jurados, os senhores votarão os seguintes quesitos. E aí, você, candidato, vai dizer quais são os quesitos daquele caso concreto. Isso você vai ter tempo para estudar, porque a banca examinadora vai mandar para você o caso concreto com antecedência. Estude, portanto, toda a parte de quisitação relativa ao tribunal do júri e lembre-se o seguinte: sendo o homicídio consumado, você responderá primeiramente, ou melhor, o jurado responderá primeiramente ao quesito referente à materialidade, depois ao quesito relativo à autoria delitiva e depois o quesito absolutório, em que é perguntado se o jurado absolve o acusado. Então, com o jurado absolvendo o acusado, o julgamento está encerrado. Se a tese defensiva for de negativa de autoria e no segundo quesito relativo à autoria o jurado disser que não foi o réu quem praticou o crime, não vamos passar aos próximos quesitos. Então, tese negativa de autoria. No segundo quesito relativo à autoria, o jurado diz não, não passamos sequer ao quesito absolutório. Se o jurado reconhece a autoria, passa-se ao quesito absolutório. Se, por exemplo, for alegada uma legítima defesa, como tese defensiva, o jurado votando sim no quesito absolutório, o acusado está absolvido. Mas se o jurado não absolve o acusado, vamos passar primeiro às teses defensivas como privilégio, por exemplo. Se a defesa sustentou algum privilégio como tese subsidiária, esse privilégio é votado antes das qualificadoras. Inclusive, se um privilégio for reconhecido, ficam prejudicados os quesitos das qualificadoras de natureza subjetiva, porque o privilégio é incompatível com as qualificadoras do homicídio de natureza subjetiva. Legal, fácil isso. Muito cuidado com a situação que confunde muita gente, que diz respeito ao homicídio tentado. No homicídio tentado, o primeiro quesito é o quesito da materialidade, o segundo quesito é o quesito da autoria, e o terceiro quesito pergunta se o acusado iniciou a execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Este é o quesito da desclassificação. Se o jurado votar não neste quesito da desclassificação, a competência é deslocada para o juiz-presidente. Se o jurado votar sim, significa que ele reconheceu que houve uma tentativa de homicídio. E aí, com o jurado votando sim, vamos passar ao quarto quesito, que é o quesito absolutório, se o jurado absolve o acusado. E aí o jurado, votando sim no quesito absolutório, ele absolve o acusado. E aí onde é que eu quero chegar? Se a sua tese for de absolvição, no terceiro quesito relacionado à desclassificação, você vai pedir que o jurado vote sim. Você não vai pedir a desclassificação do crime, porque para passarmos ao quarto quesito, o quesito absolutório, é necessário que o jurado vote sim no quesito relativo à desclassificação. E aí ele votando, dizendo que houve o início da execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado, e aí nós vamos depois passar para o quesito absolutório. E aí o jurado votando sim no quesito absolutório, o réu está absolvido. Legal? E aí depois desses quesitos, é interessante que o candidato diga uma frase de efeito, dizendo para os jurados, por exemplo, que é muito importante que naquele dia eles façam a justiça naquele caso concreto e absolvam aquele réu, que é um homem trabalhador e que não merece ser encarcerado. Esse réu é inocente e a Defensoria Pública está convicta de que os senhores hoje vão fazer a justiça absolvendo este acusado. Muito obrigado. E terminando com muito obrigado, não há qualquer dúvida, você encerrou o seu discurso. Busque terminar com muito obrigado.
E agora vou dar algumas dicas acerca de alegações finais orais e também sustentação oral em recurso. Quanto às alegações finais orais, é importante que você saiba que não há todo aquele protocolo de uma sessão plenária no tribunal do júri. No início, a sua referência vai ser somente ao juiz de direito da vara criminal. E depois você já passa a sua argumentação com a narrativa de que o Ministério Público denunciou o acusado pelos crimes tais e tais. E aí é o seguinte, nas alegações finais orais, você é livre para utilizar o princípio da eventualidade. Não há qualquer problema no excesso de teses, pelo contrário. É bom que você use o maior número de teses possível dentro daquele tempo que a banca examinadora lhe deu para fazer a tese defensiva. E veja, depois, ao fazer o pedido nas alegações finais orais, busque ser organizado. E na ordem que você sustentou as suas teses, você vai fazer os pedidos. Se sua tese principal for absolvição, peça absolvição e depois vá para as teses subsidiárias no seu pedido. E lembre-se, se a sua tese for de absolvição, no seu pedido você precisa mencionar o artigo 386 do CPP para pedir a absolvição do réu. E durante a sua argumentação, lembre-se de fundamentar com os dispositivos legais e as súmulas do STF e do STJ acerca daquela questão. Já quando for uma sustentação oral de recurso no tribunal, busque cumprimentar os desembargadores presentes como se eles estivessem ali. Faça toda a sua apresentação acerca do caso concreto, os aspectos gerais. Diga o que você quer naquele recurso, o que você quer que seja provido e, ao final, peça o conhecimento e o provimento do recurso para o julgamento justo daquele recurso, para reforma ou para anulação da sentença, a depender daquilo que você está pedindo no seu recurso. Então nós temos aí dicas importantes para a sua prova de tribuna e lembre-se, passe credibilidade no seu discurso, afirme as tônicas, fale forte. O defensor de fala mansa não absolve ninguém. Passe credibilidade porque você vai ser aprovado nessa prova de tribuna. Muito obrigado.